Em clima de Natal, hoje a gente vai conversar sobre o Quebra-Nozes, nessa versãozinha aqui da Zaha, que é uma junção do conto clássico do Hoffmann, do T.A. Hoffmann, e também a versão traduzida, adaptada, com adições, do Alexandre Dumas. Bom, para a gente começar a conversar sobre esse conto, essa pequena história, eu vou dar uma apanhada do que acontece no começo, assim, dar uma pequena sinopse. Então aqui a gente tem a história do Quebra-Nozes, por trás de uma história maior, uma história que serve de moldura para a história do próprio Quebra-Nozes. Então a gente está presenciando a noite de Natal de um casal de irmãos, são alemães, eles vivem na Alemanha, estão apreensivos na noite de Natal, querendo saber o que eles vão ganhar de presente. E eles possuem um padrinho, tio, que é muito estranho, uma figura muito estranha, uma figura que já mexeu com ocultismo ou com alguma coisa de tentar dar vida a seres inanimados, e eles sempre ficam muito animados para saber qual é a loucura que o tio deles, Drosselmeyer, vai presentear eles, né? Com o que eles vão ser presenteados pelo tio. E dessa vez eles são presenteados, mas no meio desses presentes, que são os presentes oficiais, há um quebra-nozes, um bichinho muito feio que o padrinho Drosselmeyer chega a dizer que serve apenas para quebrar as nozes mesmo. Ele entregou só para quebrar as nozes naquela casa no momento da festividade. Só que a menininha, casal de irmãos, ela fica muito encantada por esse quebra-nozes. Alguma coisa no quebra-nozes, mesmo ele sendo feio, mesmo ele causando uma certa repulsa, alguma coisa nele a atrai. E ela fica interessada, então, em brincar com ele, cuidar dele. Em determinado momento, o irmão dela vai machucar o quebra-nozes, ele vai quebrar o quebra-nozes. Então, ela vai ficar preocupada e vai passar a noite tentando cuidar dele. E aí, durante essa noite, durante esse período em que todo mundo foi dormir, só ficou ela e o quebra-nozes e os outros brinquedos, ela vai descobrir o segredo desse quebra-nozes, que é que ele tem vida, né? Ele possui vida. Então ele vai conversar com ela, ele vai liderar os outros bonecos e ela vai perceber que ele é o rei dos bonecos. Na versão do T.A. Hoffmann, a história na verdade se chama O Quebra-Nozes e o Rei dos Camundongos, porque o rei dos camundongos aqui vai ser o adversário, o antagonista do quebra-nozes. Então o quebra-nozes tem que no final conseguir derrotar esse rei dos camundongos. Mais pra frente a gente vai descobrir por que ele tem que fazer isso e por que o rei dos camundongos tem algum tipo de rixa com o quebra-nozes. Tudo isso a gente vai ficar sabendo na voz do padrinho Drosselmeyer, em que ele vai explicar o que aconteceu, por que aquele quebra-nozes tem vida. E aí a gente tem toda a graça da história. Uma história que se passa dentro de outra história, é mais ou menos isso. Mas o cerne aqui é realmente a história do quebra-nozes, como que ele se tornou um quebra-nozes. Então é muito divertida essa história. Aqui a gente tem esses dois contos. Como eu falei, são duas versões que são um pouco diferentes, mas tem uma similitude muito grande. A primeira história foi escrita pelo T.A. Hoffmann. Ultimamente, o T.A. Hoffmann tem aparecido assim, nas minhas leituras. Como eu comentei no último vídeo de leituras do mês, eu estou lendo História da Ópera, uma história da ópera. E lá se comenta muito a respeito do T.A. Hoffmann, porque ele era um grande crítico de ópera e era um grande escritor alemão. O T.A. Hoffmann, então, vai criar essa história. Já existia um conjunto de ideias a respeito dos quebra-nozes. Então, na Alemanha, os quebra-nozes, pelo menos nesse período, nessa época do Hoffmann, eles já eram considerados doadores de boa sorte. Então, uma casa que tivesse um quebra-nozes, ela era uma casa em que havia boa sorte. E eles tinham a função, obviamente, de quebrar nozes. Para quem nunca teve interesse, pesquise aí quebra-nozes quebrando uma noz aqui no YouTube. Eu pesquisei em português e não encontrei. Eu, assim, estava lendo normalmente esse conto e eu pensei, mas eu nunca vi um quebra-noz quebrando uma noz. Será que de fato esses bichinhos, esses bonequinhos quebram nozes? Pesquisei em português quebra-nozes quebrando uma noz e não encontrei, mas quando você pesquisa em inglês, você encontra alguns quebra-nozes realizando o serviço deles, quebrando nozes. É muito interessante. Ele tem essa serventia, mas ele já tinha a ideia de trazer boa sorte.
No entanto, essa história do quebra-nozes de fato não existia. O Hoffmann vai criar do nada. E existe toda uma discussão que a pessoa que faz a apresentação aqui dessa obra, que é a Priscila Manavaz, vai tentar explicar para a gente. É uma discussão em torno do gênero a que pertence a história original do quebra-nozes, que é a história do Hoffmann. Porque o Hoffmann viveu num período de ascensão, de retorno dos contos de fadas. Eu comento um pouco sobre a história dos contos de fadas e das compilações que aconteceram na Alemanha dos contos de fada, num vídeo um pouco mais antigo aqui, resenha do livro azul de Fábulas Encantadas, livro azul de contos maravilhosos, enfim, tá aqui na playlist do canal de resenhas. E lá eu comento um pouco a respeito da importância dos contos de fada para a cultura e para a unificação da Alemanha. Aqui, a pessoa que faz a apresentação, a Priscila, ela vai mencionar um pouco disso também. Então, ela vai dizer que esse era um período em que a Alemanha estava tentando se formar como nação e buscar os contos de fada, e esse é um trabalho que várias pessoas vão fazer, os irmãos Grimm, por exemplo, buscar esses contos de fada na tradição oral, né, na história oral que era passada já na cultura alemã há muitos e muitos séculos, é uma tentativa de compilar uma cultura e fazer com que as pessoas se sintam unidas por aquela cultura. Então, várias pessoas vão fazer isso e os contos de fadas vão ficar conhecidos muito por causa disso, pela origem oral. Então, antes elas já existiam na cultura oral, as pessoas já repassavam essas histórias e mais para frente alguém compilou essas histórias, como é o caso dos contos dos irmãos Grimm. Aqui não é isso que acontece, então não existe um quebra-nozes na forma oral, né? Não era um conto que era passado na Alemanha, que as pessoas conheciam, nada disso. O Hoffmann vai realmente criar a história do quebra-nozes aqui. E apesar de essa história ter muitos elementos fantásticos, muitos mesmo, quem já leu um pouco de contos de fada vai perceber isso, apesar disso a gente tem toda essa história relacionada aos contos de fadas, o que faz com que muitos historiadores, muitos estudiosos da literatura dos contos de fada digam que o quebra-nozes não é de fato um conto maravilhoso, um conto de fada. Mas, para além dessas discussões, a gente tem aqui uma história que vai ser muito importante para passar alguns elementos da cultura de Natal. Então, o que é dito aqui na apresentação é que naquele período não existia em outros lugares do mundo uma questão tão voltada ao dar presentes e à árvore de Natal. Então, esse é um costume muito comum na Alemanha desse período. As pessoas se reuniam, elas colocavam presentes nas árvores, depois elas abriam esses presentes. Quando o Dumas traduz esse conto do Hoffmann, na França não existia esse hábito de fazer sempre a troca de presentes no Natal. Na verdade, a troca de presentes era feita no Ano Novo. Na verdade, no dia 2 de janeiro, se trocavam presentes entre os familiares. E essa noção de colocar os presentes na árvore, tudo isso vai vir à fama dessa história do quebra-nozes do Hoffmann, que não se tornou famosa puramente pelo Hoffmann, apesar do Hoffmann ser um cara muito conhecido na sua época. Como eu disse, ele era um grande crítico de arte, de ópera, mas apesar do conhecimento que todo mundo tinha acerca do Hoffmann, a história do quebra-nozes só vai ficar verdadeiramente conhecida a partir do momento que o Dumas faz a tradução. Então, o Dumas vai ser o grande responsável por passar aquilo da cultura alemã que existia na história do quebra-nozes para outras pessoas, para outras nações, e fazer a história do quebra-nozes verdadeiramente ficar famosa, tão famosa a ponto de permear toda a cultura, né? A gente tem, eu quando era criança assistia o Barbie Quebra-Nozes, famoso Barbie Quebra-Nozes, e a gente tem também na alta cultura o famoso balé do Quebra-Nozes. Tudo isso advém da proliferação dessa história por parte do Dumas. Isso porque, vale lembrar, o Quebra-Nozes estava escrito em alemão e a língua da época era o francês. A língua, digamos, internacional, a língua mais conhecida, mais renomada, que todo mundo aprendia para fazer transações, era o francês. Então, o fato do Dumas ter traduzido para o francês foi muito importante. Essa questão da língua foi muito importante para passar essa história aqui adiante. Inclusive, o balé do Tchaikovsky, que não foi o Tchaikovsky que produziu, mas foi ele que produziu a trilha sonora para o balé do Quebra-Nozes,
ela foi inspirada na versão do Dumas, ela não foi inspirada na versão do Hoffmann. Então você tem essa importância aí para conseguir proliferar essa história para outros lugares, para outras formas de produção artística que não só a escrita. E o balé do Quebra-Nozes também não era um balé muito conhecido. Na verdade, ele tinha uma quantidade de apresentações disponíveis e ele teve que se encerrar antes das apresentações que estavam previstas, justamente porque não fez tanto sucesso assim. Diferente da trilha sonora, né, do Tchaikovsky para o Quebra-Nozes, para o balé do Quebra-Nozes, que fez muito, muito sucesso e que, segundo a Priscila aqui, só ficou famoso mesmo depois que o Walt Disney começou a usar, principalmente quando ele usou a obra do Tchaikovsky na trilha sonora daquela animação Fantasia da Disney. Esse momento é que as músicas que o Tchaikovsky escreveu precisamente para o Quebra-Nozes ganham força, ganham fôlego e as pessoas passam a conhecer mais. Hoje em dia, o balé do Quebra-Nozes é um clássico, né? Dentre os balés aí mais famosos. Agora vamos para a diferença das histórias. Bom, eu não senti tanta diferença entre as duas histórias que estão contidas aqui. Eu acho que para quem quer estudar, conhecer um pouco mais aprofundadamente, é interessante ler as duas versões, mas para quem não tem tanto interesse assim, nem acho tão importante. Acho que dá para escolher uma versão só e ler essa uma versão apenas e tá tudo certo. O que eu sinto aqui com relação à diferença das duas versões é o seguinte: primeiro, o que é dito na apresentação é que uma versão é mais tranquila e outra mais sombria, como se a versão do Hoffmann fosse uma versão mais sombria, menos infantil, e a versão do Dumas tivesse um ar um pouco mais angelical, fosse um pouco mais tranquila de se ler. Eu não senti isso. Para mim, as duas são muito semelhantes, tanto no nível de tranquilidade para ler com crianças, quanto nas partes que são um pouco mais, digamos assim, um pouco mais sombrias mesmo. Então eu não percebi essa diferença. Agora, o que há de interessante aqui é que o Dumas coloca uma história moldura em cima da história moldura. Então, como eu mencionei aqui no início, ao falar um pouco sobre a história, existe aqui uma narrativa que está emoldurando outra. A gente tem primeiro a narrativa do Quebra-Nozes, depois a gente tem em torno dela a narrativa dos dois irmãos, e depois, na versão do Dumas, a gente tem uma outra camada, que é a camada que inicia a história. Então há um contador de histórias na versão do Dumas, que parece ser um pouco o próprio Dumas. Então é como se o Dumas estivesse aqui querendo se colocar na história, e eu senti também querendo homenagear o Hoffmann. Então a tentativa aqui é de fazer uma homenagem à história tradicional do Hoffmann. Então ele está contando essa história, mas antes de começar a contar essa história, se eu não me engano, para os seus sobrinhos, eu acho que é isso. É um homem que está numa casa na noite de Natal e começa a contar a história do Quebra-Nozes, que é a história do Hoffmann, para os seus sobrinhos. Eu acho que é isso, são sobrinhos. No momento de iniciar a história, ele vai fazer uma pequena homenagem ao Hoffmann, à criação dele, e explicar um pouco da tradição alemã. Isso é interessante também, porque o Dumas sabia que ele estava escrevendo para pessoas que não conheciam muito da cultura alemã, para as crianças francesas. Então é uma obra destinada a crianças, desde sempre foi. O Hoffmann idealizou sendo para crianças. Então ele sabia que as crianças não iam conhecer muito da tradição alemã, e isso é importante que elas saibam que, para entender, né, a história, é importante que elas saibam que na cultura alemã se coloca presentes na árvore de Natal, que é no Natal que se presenteia, e não no Ano Novo, como é comum na França. Então o Dumas vai usar ali daquele espaço dessa narrativa moldura, em cima da narrativa moldura, para explicar para as crianças como é que funciona essas questões na Alemanha. E para fazer, como eu disse, uma pequena homenagem ao Hoffmann, falar sobre o quanto que essa história é interessante. Inclusive, o personagem que o Dumas coloca aqui para narrar a história do Quebra-Nozes é requisitado pelos sobrinhos. Os sobrinhos pedem que ele conte uma história. E não é qualquer história, é um conto fantástico, é um conto infantil. E o tio vai dizer o seguinte: "Mas crianças", gritei com todas as minhas forças, "vocês estão me pedindo a coisa mais difícil que existe no mundo, um conto de fadas. Acham que é fácil? Peçam-me a Ilíada, peçam-me a Eneida, peçam-me Jerusalém libertada, ainda me viram. Mas um conto de fadas?" Então, assim,
existe uma certa homenagem àquilo que o Hoffmann fez, né? Ele construiu um conto de fadas. Não foi como os outros, que também foram muito importantes na história da Alemanha, que compilaram, que fizeram uma ou outra modificação numa história que já existia. Não, o Hoffmann criou um conto de fadas. Então, quando o narrador aqui fala sobre a dificuldade de se contar contos de fadas para as crianças, eu sinto também que é um pouco do Dumas falando sobre o trabalho, o quanto que o trabalho do Hoffmann foi um trabalho importante e um trabalho que não era qualquer um que faria. E agora falando um pouco sobre os personagens e querendo puxar um pouco pro personagem mais interessante dessa história aqui, lógico, depois do Quebra-Nozes, porque a história toda é em cima do Quebra-Nozes, mas eu acho que depois do Quebra-Nozes, o Padrinho Drosselmeyer é um personagem muito, muito interessante. É um personagem bem construído. Dá-se muito mais ênfase. Dos adultos, com certeza, ele é o personagem que tem mais ênfase na história. Então, os pais, eles são personagens mais chapados, a gente vê só o básico dos pais ali dos dois irmãos, mas o Padrinho Drosselmeyer não, a gente conhece um pouco mais da história dele, até porque a história dele está atrelada também à história do próprio Quebra-Nozes, né? Eu senti um pouco como se o Padrinho Drosselmeyer fosse uma espécie de Dr. Frankenstein, me lembrou um pouco do Dr. Frankenstein, porque a vida dele justamente é dar vida a coisas inanimadas. Então, esse é o objetivo dele. E em determinado momento aqui o narrador vai dizer que, apesar dele tentar, em alguns momentos ele até deu vida, digamos assim, vida, a algumas personagens que eram inanimadas, mas essa vida não era vida de fato, é como se fosse um boneco mecânico. Ele tenta dar uma vida espontânea, né, de fato independente dele, mas sempre é uma coisa um pouco mecânica. E o narrador vai chegar a dizer aqui que o que ele faz é uma combinação automática e sempre, no fim das contas, simples paródia das obras-primas do Senhor. Então ele nunca consegue o que ele quer. Quando a gente olha para a história do Quebra-Nozes, na verdade eu não vou dar um spoiler aqui, mas eu vou dizer, porque pode ficar parecendo, pelo que eu estou contando aqui, que ele conseguiu dar vida ao Quebra-Nozes, como se ele não tivesse conseguido dar vida a seres inanimados antes, e aí de repente ele dá vida a esse bonequinho Quebra-Nozes. Não é isso que acontece na história, tá? Eu vou falar o que acontece, mas não é isso que acontece. Mas o que acontece é muito interessante justamente pela contraposição que se faz com o que ele queria. Ele passou a vida inteira querendo transformar um ser inanimado, qualquer que seja, e dar vida a ele. Ser o doador da vida a um ser que não tem vida. E ele não conseguiu isso ao longo da vida inteira. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem a história de um bonequinho que tem vida. E o fato e como que ele ganhou vida, como que aquele boneco ganhou vida, é uma coisa interessante de se pensar quando a gente faz o contraponto justamente com esse objetivo do Padrinho Drosselmeyer, a vida inteira que ele tentou alcançar e não alcançou. Com certeza é o personagem mais interessante dessa história. Essa é uma história muito boa. Se for para eu pontuar alguma coisa que realmente não me agradou, eu pontuaria um momento específico da história, em que a gente vai entrar no reino dos bonecos. Da primeira vez que eu li, como eu li um seguido do outro, primeiro eu li a versão do Dumas, que é a que está primeiro aqui nessa versão da Zaha, e depois eu li a versão do Hoffmann, eu consegui fazer algumas comparações, como eu falei, e consegui ver que realmente essa é uma parte que não me agrada. Porque quando eu li a primeira versão, a versão do Dumas, eu pensei que fosse porque eu estava cansada na hora que eu estava lendo, ou porque aquela parte não estava tão interessante na versão do Dumas, mas depois na versão do Hoffmann talvez ficasse interessante. E foi dito e feito. A mesma coisa que aconteceu comigo na primeira versão, que está aqui apresentada, do Dumas, aconteceu quando eu li a versão do Hoffmann. Nos dois momentos em que, nas duas histórias, os personagens entram no reino dos bonecos, eu fiquei entediada, assim. Eu não gostei, eu achei que perdeu um pouco do fio da meada, da graça, e eu acho que ganhou um outro tom, a história ficou com um outro tom, assim. Então não me agradou muito, mas essa é uma parte pequena na história, é uma parte que vai ali no final, e não é uma parte que prejudica a história como um todo. Na verdade, a história como um todo é muito boa, muito divertida de se ler, muito divertida de ler com crianças, imagino eu. Então, fica aqui a minha recomendação, porque realmente essa é uma história
que é uma história infantil, será que vale tanto a pena ler uma história infantil? É uma história muito importante, muito, muito importante, para a gente entender um pouco mais sobre música, sobre balé, sobre outras produções culturais, o quanto que ela afetou o cinema. Existem várias versões do Quebra-Nozes por aí, não só a versão que eu conheci quando era criança, que é a versão tradicional da Barbie, o Quebra-Nozes, que tem adaptações, né? Mas existem outras versões no cinema do Quebra-Nozes, então é uma história muito importante. Ler histórias assim te dá um certo escopo para você conseguir ler outras coisas e fazer associações, e principalmente associações com outras produções artísticas, com filmes que você vai assistir, com músicas que você vai ou escutar ou conhecer de maneira mais aprofundada, estudando mesmo a história da música. Não tem como não passar pelo Quebra-Nozes do Hoffmann, e do Dumas, que também ganhou a mesma relevância ali da versão do Hoffmann, apesar do Hoffmann, né, obviamente ser o criador dessa história, que, como o Dumas tenta alegar aqui, não é tão fácil assim de se produzir, não é tão fácil produzir um conto de fadas naquele molde mais clássico de contos de fada, com aquela lógica dos contos de fada que é muito particular. Eu comentei isso lá na minha resenha do livro azul. A lógica dos contos de fada está aqui também, e é muito legal a gente ver o quanto que os personagens entram na história mesmo e fazem aquilo que não faz o menor sentido, mas existe toda uma lógica que é completamente maravilhosa por trás dessas atitudes, dessas leis que existem, que regem esse mundo dos contos de fada. Então, achei muito, muito divertido. E fica aqui a minha recomendação dessa história para a gente ler no período do Natal. Ler histórias de Natal no período de Natal é muito divertido. Então é isso. Se você gostou desse vídeo, deixa um like, se inscreva no canal, dê uma olhada nos outros vídeos que existem por aqui, porque a gente já está aí com muitos vídeos interessantes para maratonar. É isso então, um beijo, tchau, tchau.